Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana e eu faço parte do Grupo Espírita Esperança, o GESP de Camaragibe. E estou aqui para convidar vocês a fazerem parte do nosso videocast Escutando Sentimentos, que é uma produção nossa aqui do GESP, que veio do rádio para a internet, aqui para o YouTube, e estamos aqui já há algum tempo fazendo o estudo, nesse momento, do livro Escutando Sentimentos, de Hermance Tufo. Esse daqui, tá? Convido a vocês a estarem aqui conosco, estudando, aprendendo. Qualquer coisa, deixem suas dúvidas no comentário. E também peço a vocês que deem um like aí no nosso vídeo e curtam, as nossas postagens. Vocês sabem que nós temos também o Instagram, o GESP 2008. E lá vocês vão ter todas as informações do GESP, sobre as nossas palestras, sobre o nosso atendimento fraterno e também sobre as informações do nosso videocast, tá? E hoje, quem vai estar comigo estudando o capítulo sobre meditação, cuidando da criança interior, é nossa amiga Alexandra Torres. Seja bem-vinda, Alexandra. Agora, no, como é? No coreano, assim, peraí, deixa eu achar aqui assim. Oi. Oi, Ju, bom dia. Bom dia, quem tá assim agora? Não é mais assim, não, agora sim. Peraí, deixa eu achar aqui a boca. E tem outro jeito também, né? Porque eu já assisti alguns doramas e tem aquele assim também, que faz assim. Não, vamos ficar assim. Bom dia, gente! Coraçãozinho pra você. Tudo bom, meu? Tudo bom, Ju? Bem, vamos estudar hoje, né, aqui sobre a nossa criança interior. Menina, esse tema, eu amo esse tema. Esse livro da irmã, você acha que tem o quê? Já tem 20 anos? Nem me lembro direito, Xanda. Meu amor, ele é de 2007. Pronto. Então, quase 20 anos. Ele é de E eu acredito que nesses últimos 5 anos, 3 anos, a gente tem escutado muito se falar da criança interior, né? Da necessidade do cuidado Correção, dela. Diga. 2006. 2006, veja, quase 20 anos. A irmã já falava sobre criança interior e nós temos visto mais, falando mais nesses últimos 5, 3 anos, eu acredito. E tá aí, precisamos cuidar dela. É verdade. Você colocou bem, né? Nesse livro, em 2006, a irmã ela dá uma namorada com esse tema, e é isso que a gente vai conversar hoje. Qual foi o convite que ela nos fez neste capítulo, aqui do Escutando Sentimentos. Veja que ela colocou justamente um tema sobre criança no livro que fala da gente escutar sentimentos. É bem interessante que ela tinha colocado esse capítulo nesse livro, que não é um acaso. Mas essa questão realmente dessa compreensão de que o nosso adulto ele é resultado de uma criança, muitas vezes que tenha sido acolhida ou não. Isso digamos assim, é uma consciência maior recentemente. Mas muito antes de Hermance, lá pela década de 1960, a Eva Pierracos, que era uma médium, recebeu, através de uma equipe intitulada O Guia, diversas palestras, diversas informações que já tratavam sobre isso no século passado. E que hoje a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, chama de terapia dos esquemas. Então, eu acho muito interessante que a gente faça essas ligações para a gente entender que nada era aqui, é tudo uma conexão de lados. Mas a importância, Ju, que esse assunto tem para que a gente entenda os nossos comportamentos disfuncionais hoje na nossa fase adulta e o que é muito mais importante, como a gente pode voltar a uma estabilidade, e é isso que a irmã vai nos convidar hoje, resgatando características, resgatando comportamentos dessa criança que a gente deixou lá atrás. Exatamente, Xanda. E
Quando eu olho assim, criança interior, sempre me vem assim o permitir sua criança se expressar. Permitir que sua criança diga o que sente, né? Sem represálias, sem dizer isso não pode, isso é feio, né? Deixar ela sentir e depois explicar a ela e conversar com ela sobre esses sentimentos. O que é que ela está E- sentindo, o que é que ele faz, o que ele faz ali dentro dela e como ela vai entender o que é que ele está falando. Sempre me Exato, vem. Ju. Você começou com uma questão muito boa. É, nós viemos de uma geração onde os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, e aí vai para trás, porque a gente precisa entender um pouco de sociologia, né? Um pouco de sociedade. É muito importante que a gente entenda que alguns direitos, inclusive de nós mulheres, eles só foram conquistados no final do século passado. Sim, Gente, até a década de 80, a mulher não tinha o direito de se divorciar e nem de trabalhar. Ela dependia do consentimento do esposo. sim, Então, para essas gerações, a criança também não era um ser de direitos. Não exato. era um ser de direitos. Então, toda manifestação, digamos assim, do nosso eu, ela geralmente, se ela era condizente com aquilo que os pais queriam, ótimo. Se ela não era condizente com aquilo que os pais queriam, ela era suprimida, ela era contida. Então, calha a boca, Uhum. criança não fala na frente de adulto, pare com isso, Deus castiga. Sim, Se chegar em casa, no caso dos homens, então pior, se chegar em casa apanhado, apanha duas vezes, você tem que ser homem, homem não chora, engula o choro, sim, e entre outros, até a questão de com quem a gente brincava. Porque, veja, a criança, ela não quer saber se a pessoa é preta, branca, amarela, verde, cor-de-rosa. Ela não quer saber se a pessoa é pobre, rica, classe média, uhum. se a pessoa mora no condomínio de luxo, se ela mora na favela. Não. Se ela é de direita ou ela é de esquerda. Exato. Se ela é católica, evangélica, umbandista, do candomblé, budista. É, Criança só quer uma coisa, uma brincar. companhia para brincar. E não se preocupa, Xanda, se a outra criança tem alguma. Eu vou falar como eu aprendi, não sei se hoje é o certo, alguma deficiência Sim, física ou psicológica, psiquiátrica, ou não. Ela, é o que você disse, ela só quer brincar. E se a outra criança chega e diz, vamos brincar, ela vai. exato. E aí, assim, a criança, ela tem sentimentos muito naturais. Quando ela não gosta de uma pessoa, ela diz, ela mostra. É, E, e aí, quantos pais chegam e dizem assim, dê um beijo no seu tio e a criança não quer dar, porque a criança talvez esteja sentindo uma energia que ela não quer, não gosta. E ela é uhum, obrigada a dar um beijo numa pessoa que ela não quer. Então, a gente tem essa espontaneidade que nós temos quando nós somos crianças em exteriorizar. Quando a gente está alegre, quando a gente está triste, quando a gente gosta, quando a gente não gosta, quando a gente está com raiva, essa autenticidade de emoções e sentimentos, você colocou uma coisa muito, muito bem colocada. Elas não são coisas para serem reprimidas, elas são coisas para serem entendidas. A criança precisa entender o que emocionalmente está acontecendo com ela, sim. saber o que fazer, saber por que isso está acontecendo, entender que aquilo é certo, mas saber que não é porque ela sente aquele tipo de sentimento que ela vai ter determinadas reações, porque Que não essas vai. reações podem ter consequências. Exato. Que não vai agir com violência. Isso, não é porque eu estou com raiva que eu vou dar um murro no coleguinha, Eu vou bater, exatamente. que eu vou bater, que eu vou xingar. Então, a gente não teve isso. Ou então Qual o porque o resultado? coleguinha quer brincar de outra coisa, né? Eu vou ficar com raiva dele porque ele não quer. Não.
brincar do que eu quero. Exato. É óbvio que a criança tem um senso egóico. Eu acho que essa é uma compreensão que é muito importante a gente entender. A criança, a gente não nasce dependente de pai e mãe por um acaso. Sim. Tem todo um ensinamento dentro desse contexto. Para os pais, para aquela pessoa que está ali na função de pai e de mãe, de aprenderem a se doar, de sair um pouquinho do umbigo de si próprio e se doar para o outro ser. Porque, veja, pai e mãe, durante um determinado período, eles têm que abrir mão daquilo que eles querem, da satisfação imediata que eles anseiam, para poder atender às necessidades de um ser que depende deles. Sim. Da mãe, principalmente, é uma dedicação exclusiva. Que ela Exato. alimenta, ela cuida. Então, Exato. ela está ali exclusivamente para cuidar daquele ser. Exato. E tem pessoas que têm problemas com isso. Eu escuto muitas mães dizer, porque eu não posso mais sair, porque eu não posso mais fazer isso. E elas não estão erradas de reclamarem. Eu não estou tirando o direito de dizer que a maternidade é uma coisa fofa, porque não é. Ela é difícil, tem as suas privações, tem dores, tem noite de sono que não se dorme. Enfim, tem todo um contexto e nem todo mundo tem estrutura emocional. Mas é um aprendizado. É. É um aprendizado. E para o ser que chega, também é um aprendizado do deixar-se ser cuidado, do se permitir ser cuidado, do se permitir ser dependente de uma outra pessoa e depois, agora aí entra o problema. Isso vai um tempo e depois de um tempo, os pais precisam começar a dar autonomia a essa criança e não fazê-la ser mais dependente totalmente deles. Sim. E a criança precisa começar a entender que tem coisas que ela pode e deve fazer por conta própria. Sim. Então, todas as relações, elas têm um princípio educacional que é muito interessante. Então, é um período realmente de muito aprendizado para todos nós. Exatamente. E eu acho interessante a irmã se dar esse resgate. Sim. Porque, veja, ela diz aqui no título que para a gente resgatar essa criança, né? Exatamente. Então, quer dizer que nós não temos cuidado bem dela. Na verdade, eu acho que a gente abafou. Veja, que ela resgata aquela passagem de Jesus, quando ele dizia, deixai vir a minhas criancinhas, para o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Então significa que a gente vai ter que ser infantil a vida toda? Não. Mas a gente, à medida que vai crescendo, a gente perde características importantes dessa criança. A irmã se diz aqui, Xanda, ela diz assim: as crianças são fantásticas nas relações por não nutrirem expectativas na convivência. E quem nunca, né? Qual adulto que não cria essas expectativas? Desobrigando-se de cobranças, ofensas, insatisfações e aborrecimentos. E não é. Eu tenho um senão assim? com essa colocação da irmã. Diga aí o senão. Porque, veja, a nossa criança, nós crianças somos seres que já viemos de outras oportunidades de vida. E nós temos algumas características que são muito nossas e que nos acompanham de existência em existência. Então, existem, não é? Então, existem crianças que elas são, como é que eu vou dizer? Esse processo egóico dela, ele é muito acentuado já de pequeno. Ela quer exclusividade. Aquilo que você colocou ainda agora. Ela quer brincar de uma coisa, o coleguinha quer brincar de outra, aí ela bate pé, briga. Então, eu acho que é interessante, Ju, a gente observar uma coisa. Nós, enquanto seres, estamos voltando para um novo período de aprendizado. A gente já dá sinais daquilo que a gente vai precisar trabalhar de pequeno. Sim.
da nossa personalidade, né? Daquela que a gente já traz de milênios aí, de várias encarnações. Exatamente. Então, é nesse processo que o meio interfere na formação desse novo ser. Porque se eu sou um espírito que já venho com uma sensibilidade a álcool, por exemplo, e eu reencarno numa família que todo final de semana tá cerveja, bebida, churrasco, qual é a tendência que esse espírito tem? Qual é a probabilidade que esse espírito tem de resgatar os mesmos problemas alcoólicos que ele teve da última encarnação? Uhum. Toda, Sim. toda. Se ele teve problema com fumo, se ele morreu de um efizema pulmonar e reencarna numa família onde pai e mãe fumam, a probabilidade dele voltar a ter o mesmo vício é imensa. Sim. Então, é nesse ponto que o meio influencia. Então, por isso que a gente diz também que preconceito se aprende. Exatamente. Exatamente. E você fala, Preconceito. e você falando aí me remeteu muito à questão da personalidade, né, que a gente traz e a partir de uma certa idade a gente vai mostrando quem é, né, como é, como essa personalidade se expressa na gente, e se os pais não estiverem atentos para saber lidar com isso, a criança, torna-se um adulto, né, com aquele traço muito acentuado. E aí eu vejo muita questão eu tenho uma afilhada, né, a Helena, e às vezes ela está brincando e você vê algumas crianças que são mais arredias, algumas crianças que são mais, eu vou aqui utilizar a expressão, mimadas, que quando contrariadas, o mundo desaba. E às vezes o pai não está ali junto para dizer: olha, vamos dividir, não é assim que se porta, não é assim que a gente trata o outro. Então, em vez de ser feito isso, vem e se pega a criança no colo. Não, não chore, não tem para que chorar. Eu vou compensar com isso, eu vou fazer aquilo. E não se ensina a criança sobre aquele seu sentimento, sobre o que ela está sentindo. E mostra a ela que, bem, espera aí, eu preciso respeitar o direito do outro também. Eu preciso respeitar o outro. Eu não posso agir sempre da forma que eu quero. Então, nós, eu digo isso muito, né? Nós, pelo menos a minha geração, não aprendeu isso. Eu estou aprendendo agora como adulta e tento Uhum. reproduzir isso para minha filhada, para os meus sobrinhos, para aquelas crianças que estão perto. Né? Mas nós, como adultos, que estamos vendo uma sociedade em mudança, em transformação, nós temos por obrigação nos educarmos, aprendermos e passarmos isso para as nossas crianças. Né? Hermance, depois daquela frase do parágrafo que você trouxe, ela diz o seguinte: Sim, aceitar homens como são e respeitar-lhes a caminhada é medida salutar de paz. sim. Veja, o exemplo que você trouxe vai exatamente ao encontro disso aqui, ou melhor, ao contrário disso aqui. Porque quando eu chego para uma criança que está ali berrando, que está emburrada, aí eu digo que eu vou compensar ela por causa daquele não que ela recebeu, eu não estou ensinando ela a respeitar o não e saber que nem sempre a vontade dela vai ser prevalecida. O resultado disso, hoje no mercado de trabalho, a gente tem, as empresas hoje estão com um problema muito sério para contratar essa geração que é chamada de Z. Eu detesto essas denominações, mas vamos lá. Geração Z. Z de zebra, está virando uma zebra para quem vai contratar, porque é um pessoal que não aguenta frustração, que não recebe não, que não aguenta o trampo do trabalho, Uhum. que acha que tudo tem que ser leve, que tudo não. Então, assim, tá, são choques de gerações, tá. As gerações antigas se submeteram a muita coisa, concordo. Verdade. Hoje você tem uma outra ideia de trabalho, sim, é necessário ter momento de lazer, concordo. Mas
Existem determinados tipos de funções, necessariamente trazem determinados tipos de dedicação. E Uhum. essa geração, que é a geração da compensação, não sabe viver isso. Né? Vai fazer uma entrevista de emprego acompanhada de papai e mamãe, como se fosse ainda uma criança. A gente tem E visto são, tanto isso em reportagens, né, Xanda, falando sobre meu isso. Deus do céu, e esse pessoal já é imediatamente cortado. Uhum. Eles É, é, nem têm a possibilidade de ser aceitos. e também em outro momento que eu estava assistindo uma reportagem, né, um pediatra, um psicólogo, né, da área infantil, ele falando, a criança também precisa aprender a viver com o tédio, Sim, que ele tédio é existe, bom. né, para você pensar, para refletir, mas hoje se coloca as crianças para fazer 10 mil atividades, tem um celular na mão e ele não para e está ali passando a tela. E aí? É o que você Ó, disse. E a frustração, como é que você aprende a lidar com isso? Como é que você aprende a lidar com o tédio? O que é que você faz com essa frustração? O que é que você faz com esse tédio, com esse tempo que está livre aí? eu ia ler. Eu fui aquela adolescente, Juliana, que eu tive meus momentos de tédio, claro, né? Como toda adolescente, as minhas Da noias nossa e paranoias, geração. todas as noias e paranoias, só que graças a Deus eu não tinha um celular na mão. Então, hoje o tédio é muito maior porque essas crianças não sabem o que é ler. Então, Sim. muitos de momentos das pessoas diziam assim: ah, momento de tédio, vai ficar em casa, vou. Eu estava atracada com um livro, eu estava lendo, eu estava viajando no outro mundo, perdão, eu estava conhecendo outros universos, histórias. Então, aquilo para mim não era um tédio. Ficar em casa no sábado à noite, lendo, nunca foi um tédio para mim. É pelo contrário, era um prazer. Eu virava à noite lendo. O dia raiava, eu estava terminando o livro, triste porque o livro tinha acabado. Com raro porque o livro tinha acabado. Então, assim, é preciso vivenciar tudo isso. Você colocou uma coisa lá atrás que era assim: parece que a gente está precisando resgatar. Na verdade, a gente meio que mata um pouco essa criança. Uhum. Porque a gente começa a crescer, aquela coisa, você para de ser criança. É um negócio doido. Quando você é criança, você não é adulto. Quando você é adolescente, você nem pode ser criança e você também não é adulto. Então, não tem pior fase do que a tal da adolescência. É uma crise de identidade. Além, vamos combinar, a gente é muito chato na adolescência, vamos combinar. A gente é. Eu fui um adolescente cheia das minhas tretas, mas assim, mas a gente nem é uma criança, pare de se comportar como criança. Então já é o primeiro convite para você anular a sua criança. E pare com isso, você não é adulto, fique na sua. Então, nesse período, possivelmente, nessa adolescência, a gente anula essa criança porque a gente quer ser adulto. Sim. Só que lá na frente, essa criança vai fazer falta. Quando a gente se torna um adulto ranzinza, azedo, triste, melancólico, com medo de tudo, porque a criança, ela é audaz. Quando Hermance diz aqui, a parcela psíquica de pureza adormecida que trazemos na alma solicita tratamento para manifestar-se em sensações de bem-estar, desprendimento e amor. É imperioso resgatar essa luz das emoções nobres. Quais são as emoções nobres que a criança tem? A criança não é, vamos voltar a enumerar. Ela não é preconceituosa. Sim. Ela não critica o outro. Eu estou falando de criança. Eu não estou falando da criança que já está viciada pelo comportamento dos pais e que está entrando na fase da adolescência e que ali começa a praticar bullying. É. Porque ela começa a se achar melhor do que o outro, porque ela é branca, porque ela é rica, porque ela é isso, porque ela aprendeu isso com os pais. Eu estou falando Sim. daquela criança, 4, 5 anos, né, ali, que 2, 3 anos, que quer brincar. Não é racista, Quer se não é. aventurar? É uma criança que quer se aventurar, é uma criança que vê a beleza nas pequenas coisas. Como a Não. criança se encanta com que
É simples. Com um inseto, Canda. Um inseto. Um beija-flor. Eu me lembro de Helena encantada com a Joaninha. E é linda. É. Que é linda. Então, a gente vai crescendo e vai perdendo. E é isso que a irmã chama aqui desses sentimentos, como é que ela diz aqui, puros, né? Desses sentimentos puros, de ver a beleza do mundo, tá? De se encantar com uma flor, de ver uma flor e dizer... Sabe qual era uma coisa que eu era encantada quando era pirraia? E eu ainda trago isso comigo. É muito engraçado. Quando eu era pequena, minha família é de Vitória de Santo Antão, aqui pertinho, e a gente ia muito para Vitória quando eu era pequena. E tinha um restaurante que a gente ia almoçar muito lá em Vitória, que era a Gamela de Ouro. E a Gamela de Ouro, ela ficava numa área que tinha muitos pés de jaca. E eram jaqueiras imensas, mas eram altíssimas. Ju, eu ficava encantada de ver uns negócios desse tamanho pendurado no pé sem cair. Eu ficava olhando. Eu dizia, meu Deus, como é que isso está aí? Toda vez que eu ia lá, eu ia nos pés de jaca, para ver se tinha jaca. E eu ficava olhando, encantada com aquilo. Minha gente, como é que esse negócio cresce, fica aí, não cai. Não cai na cabeça de ninguém. Então, assim, é um negócio grande danada a tal da jaca. Então, a criança, ela tem esse encantamento com o céu. O avião, o mar, o carro. Exatamente. Né? Pequenas coisas. Tudo é uma descoberta fantástica para a criança. E nós, enquanto adultos, perdemos isso. E quando a gente perde isso, a gente perde a nossa essência mais fantástica. A essência que nos leva para a leveza. Que nos ajuda, por exemplo, naquilo que você bem colocou, dos momentos de tédio. Não é só prazer no ter. Não é ter o iPhone mais atualizado. Não é ter o fone de ouvido mais atualizado. Não é ter o melhor tênis de corrida. Não é ter isso, aquilo. Nada disso dá satisfação real. Não. A satisfação disso é o momento em que a gente adquire. Consegui. O tédio volta. Exato. Por que esse tédio volta? Porque tem alguma coisa gritando aí dentro por uma felicidade mais robusta. E aí, então, eu acho esse é o convite, né, que a irmã está nos trazendo nesse capítulo, que ela, inclusive, né, nesse capítulo, ela traz até uma meditação que a gente não vai fazer, porque, além dela ser um pouquinho grande, ela precisa de tempo, se der a gente vai gravar ela depois e disponibiliza aqui para todo mundo, mas quando ela diz para a gente resgatar essa parcela psíquica de pureza que está adormecida, é porque essa parcela psíquica, ela nos ajuda a caminhar. Sim. Ela nos ajuda a encarar as dificuldades, porque se a gente não conseguir, Ju, ter essa capacidade de, assim, tô doente em casa, cara, tô com dor, mas eu olho aqui pela janela e vejo o dia que tá lindo, eu digo, meu Deus, que céu lindo, obrigada por esse dia. Isso, momentaneamente, dá uma alegria e um prazer. De ter esse olhar amoroso, diferente, né? De leve. De leve. Esse olhar de leve. Inclusive para as pessoas, e eu diria para a gente mesmo. Né? Sim. Então, Exatamente. está feito o convite. Você que está assistindo hoje, agora quando terminar, vai para a janela. Abre a janela, dá uma olhadinha no céu, vê o que é que tem. Poxa, tá bonito, tá chovendo, tá fazendo sol. Ai, não sei. Dá uma olhada, vai ver se tem uma flor nova que nasceu no seu jardim, se tem uma plantinha nova que está nascendo. Eu adoro quando minhas plantas começam a brotar. Eu vou, converso, dou cheiro, limpo, converso. É isso, né? É ver isso, é ter ver essa beleza. Coisas. É verdade.
Exatamente. E, pessoal, foi rápido hoje, né? Vocês estão vendo isso? Super rápido. Já deu aqui o nosso horário. Essa conversa massa aqui, conversando sobre nossa criança interior. Convido vocês a irem dar uma olhadinha lá no nosso livro, né, a ler, e também a continuarem aqui com a gente. Tem muita coisa boa aqui no nosso YouTube, né, no YouTube do GESP. Muitos vídeos interessantes, estudos massa para você olhar, né, e aprender um pouco. Também convido vocês a entrarem no nosso Instagram, que tem todas as informações, GESP 2008. E também convido você a ir lá na nossa casa, Rua dos Alecrins, número 8, nosso GESP, ir lá nos dar um abraço, assistir às nossas palestras. Xanda, muito obrigada por mais uma manhã aqui com a gente. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. E vamos embora. Tchau, gente. Bom fim de Até semana. a próxima. Até.